Muito bem, hoje o Vejam Só coloca em discussão assunto que interessa e muito a família brasileira, né? Casamento, divórcio, legislação. A enquete de hoje, que vai estar lá no site, você vai poder conferir, você acha que com a nova lei do divórcio, o número de separações irá aumentar? Sim, porque as pessoas não vão pensar duas vezes antes de se separar, ou não, porque não é isso que segura um casamento. Aguardo a sua participação, porque o Vejam Só está no ar. Muito bem, 22 horas 4 minutos, nós estamos ao vivo pela Rede Internacional de Televisão, começando mais um Vejam Só, o seu programa diário de entrevista, de debate, né? Promovendo sempre a reflexão, promovendo sempre a discussão. Hoje com um tema que vai dar o que falar, que nós estaremos discutindo aqui se a nova lei do divórcio é uma ameaça ao casamento, e nós vamos estar dizendo por quê. Os nossos convidados hoje nos ajudando a debater, a discutir esse assunto. E eu, claro, aguardo a sua participação, como sempre, através do telefone DDD 11 3337 5886 ou através do site www.hittv.com.br/Vejam Só. Hoje eu estou tendo a honra, tendo o prazer de receber aqui para discutir o tema de hoje do Vejam Só, o doutor Gilberto Ribeiro. Ele que é advogado do IJCB. IJCB é o que, o doutor Gilberto? É o Instituto dos Juristas Cristãos do Brasil. Eu não sou exatamente o advogado do IJCB, eu sou um dos membros do IJCB, nesse momento sou o presidente do IJCB. Tá certo. Tem a honra de receber também, um prazer, agradeço demais a gentileza de ter nos atendido, doutor Alcionei Miranda, ele que é advogado e também procurador municipal de Embu. E representa também a BLIRC, né? Só pode... A BLIRC é a Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania. Tá certo. Bom, hoje o Vejam Só está colocando em destaque a nova lei do divórcio, que não é tão nova assim, que é de 2007, mas muitas famílias brasileiras, né, muitos casados, têm se utilizado, ou que estão em vias de se separar ou de se divorciar, têm lançado mão dela a fim de evitar a lentidão da justiça. E o que a gente discute é justamente isso, se essas facilidades podem ou não ameaçar que é para muitos um sacramento, que é o casamento, né? Tanto o doutor Gilberto quanto o doutor Alcionei vai nos ajudar na discussão de hoje. A nossa produção, como sempre, já preparou uma matéria para ajudar o amigo telespectador a ter uma noção do que vai ser discutido hoje. Vamos acompanhar. Se divorciar no Brasil está ficando cada vez mais fácil. Em 2007, o presidente Lula sancionou a Lei 11.441, que permite aos cartórios o registro de divórcios, anteriormente feito apenas por meio de juízes. Com essa alteração, o divórcio pode sair em menos de uma semana. Mas isso facilita muito mais porque não depende de um juiz togado, ou seja, não precisa mais ingressar com uma ação judicial e aguardar a homologação, né, do juiz togado, e sim através de um oficial do registro do tabelionato de notas. Mesmo com a nova lei, é preciso seguir alguns critérios. O casal deve estar separado pelo menos há 1 ano e não pode ter filhos menores de idade. Segundo o IBGE, em 2006 foram realizadas cerca de 251 mil separações ou divórcios, o que demonstra um crescimento de 12,1% em relação a 2004. Mas, para a advogada, não é a facilidade que a nova lei dá aos que desistiram da vida a dois que põe em risco a família. Os princípios de direito de família, eles já foram editados para resguardar a família. Agora, independente de manter o casamento ou não, o tempo de 1 ano, 2 anos, dificilmente vai mudar o sentimento, ou então vai reverter aquela emoção, aquela finalidade inicial do casamento. Então, o tempo, eu acho que não é relevante para a decretação do divórcio. Segundo ela, já existe outra emenda que pretende facilitar ainda mais o divórcio. Se aprovada, o divórcio poderá ser pedido um dia após a separação, sem a necessidade de o casal comprovar que está separado há pelo menos 1 ano. Bom, é isso que o Vejam Só vai estar discutindo hoje, né? Se essas facilidades criadas aí pela legislação podem ou não ameaçar o casamento, né? Pensando aí no casamento como sacramento. Eu me lembro aqui, a gente estava pesquisando esse assunto, que seria tema hoje do Vejam Só,
E havia uma história, eu tenho aqui estou ladeado por 2 advogados cristãos, vão poder me confirmar se isso é real ou não, que dizia que entre os judeus, com base numa lei deixada por Moisés, se o judeu perdesse o ardor, né, a simpatia pela esposa, ou se aborrecesse por qualquer outro motivo, ele poderia dispensar a esposa. E dava a ela uma carta de divórcio, para que perante a sociedade não pesasse sobre ela, né, a imagem de que ela abandonou lá, ou que ela foi indigna, coisas do tipo. E há uma referência, eu vou começar com o doutor Alcionei, que é a seguinte, o senhor é cristão, né? Isso. Como é que fica para o cristão as expressões previstas em Mateus 19, especificamente lá no versículo 6, quando diz que o que Deus ajuntou, não o separe o homem, levando em conta aí essa legislação que, ao que tudo indica, está facilitando as separações, os divórcios, doutor Alcionei? Bom, primeiramente eu gostaria de salientar que eu defendo que essa nova lei, ela não facilitará, não se tornará uma ameaça para o casamento. Primeiro, por quê? Ela só será possível, essa lei ela só beneficia aqueles que farão a separação ou o divórcio de forma consensual. Então, quando há um litígio, quando não chegam a um acordo os cônjuges e querem se separar, se não há um acordo, o cartório não é o meio adequado, terá que ser levado ao juízo. O cartório só será possível quando não houver filhos menores e quando for de consenso a separação ou o divórcio. E aí, por que eu entendo que não é uma ameaça? Primeiro, porque se no cartório demora uma semana, e eu já fiz alguns, demora em torno de uma semana, você leva, eles fazem toda a documentação em uma semana. No judiciário, eu tenho feito separações, divórcio, que você resolve num dia. Olha só. Então, há uma portaria do Tribunal de Justiça que, quando há um consenso, mesmo havendo filhos menores, você distribui, sobe com urgência, passa pelo Ministério Público na mesma hora, já vai para a sala de audiências, encaixa na pauta. Se no cartório está demorando uma semana, no judiciário está demorando um dia. Agora, então, não entendo como uma ameaça. Deixa eu só para situar o nosso amigo telespectador, quais são os requisitos para que determinado cidadão possa fazer uso dessa lei do divórcio? Primeiro, não pode haver filhos menores, tá? Não pode haver interesse de pessoas incapazes ou relativamente incapazes. Então, não pode ter filhos menores. Segundo, tem que ser necessariamente um consenso, tá? Então, você pode tanto fazer a separação quanto o divórcio. Aí eu gostaria até de dar uma explicação que as pessoas às vezes confundem. Nos procuram na condição de advogados e perguntam, olha, eu quero divorciar. E você pergunta, mas você já é separado? Não, mas eu quero me divorciar. Mas você vive com a pessoa ou já está separado de fato? Ele diz, não, eu estou morando com a pessoa ainda, não estou separado de fato, mas quero divorciar. E você fala, não. Então, primeiro você tem que fazer a separação judicial, para depois você converter essa separação em divórcio após um ano. Ou, se você já estiver separado de fato, durante o período, aí você já entra com divórcio direto. Então, nesse caso, eu não entendo como uma ameaça ao casamento, por quê? Seria uma ameaça se ela tornasse mais simples. Vamos entrar nessa discussão, doutor. Em relação aos bens, se o casal tem bens, isso não impede também que eu faça através do cartório, né? Não impede. Mesmo havendo bens a partilhar, desde que seja em comum acordo, a partilha dos bens, não há problema nenhum. Isso ocorre também com arrolamento. Quando há um arrolamento, essa lei ela faz as alterações no artigo 1024, lá do Código Civil, e também na parte que trata do arrolamento. Quando uma pessoa morre e deixa bens a inventariar, quando as pessoas são maiores, os herdeiros são maiores, não precisam entrar com ação de arrolamento judicial. Faz o arrolamento e a transferência dos bens aos herdeiros diretamente no cartório. Tá. Sempre com a anuência de um advogado. Então, não vejo qualquer tipo de ameaça, porque o procedimento o senhor já viu que ele está se defendendo, hein, doutor Gilberto? Bom, a gente tem a ideia de que casamento, pelo menos do ponto de vista cristão, o doutor Gilberto, é uma união física e espiritual, né? Como é que fica para o advogado trabalhar essas questões, principalmente o advogado cristão, do ponto de vista legal? Pessoalmente, eu, quando estive diante de situações dessa natureza, eu procurei, e aliás isso não é uma postura meramente minha, mas é um postulado, inclusive, da própria advocacia.
O advogado ele tem o dever de buscar a conciliação, em todos os casos. E nós entendemos particularmente que na questão de família, pelos seus envolvimentos, pelas implicações de uma separação, especialmente quando há filhos menores ou maiores, enfim, é um dever do advogado procurar saber profundamente qual é a questão que está examinando. Então, nunca nós propomos que casal nenhum se separe. Até porque, às vezes, é num momento de discussão, no momento em que o sujeito não está em condições de fazer uma análise segura do que ele objetivamente quer, está magoado, e às vezes uma segunda opinião, uma terceira opinião conciliadora até impede que famílias sejam destruídas. Né? Não tenho dúvida alguma. Inclusive, nós temos alguns casos bastante típicos de famílias, de casais que estavam à beira da separação e por meio de uma conversa, por meio de uma orientação segura, séria, eles foram orientados a não tomar essa decisão ou pelo menos considerar se era a melhor decisão e alguns mantêm a família estável melhor do que antes. Eu gostaria até de fazer uma consideração sobre o que o doutor Alcinei colocou na questão da ameaça. Eu estou, inclusive, me antecipando ao tema, porque hoje já há uma PEC que propõe não só a separação em cartório, como propõe uma separação, um divórcio, aliás, mais célere, de um dia, não é? Que, inclusive, foi aprovado pela Câmara e ainda não foi aprovado no Senado, nas duas casas. Eu entendo que é uma ameaça, não propriamente à família, mas uma ameaça ao casamento, porque, veja, um exemplo típico que eu vou lhe dar. Semana passada, eu estava já aborrecido com uma operadora de telefone celular e procurei uma outra. E precisei assinar um contrato, não vamos entrar no mérito do Código de Defesa do Consumidor, que discute a legalidade disso, mas tive que assinar um contrato de 1 ano de fidelidade. E veja, o que se propõe com essa nova legislação, que é uma reforma constitucional ao artigo 226 da Constituição Federal, é que não há necessidade absolutamente de nenhum prazo de validade para o casamento. Tá certo? Então, eu entendo que o casamento, para nós cristãos, sobretudo, uma instituição sagrada que une pessoas física e espiritualmente, ninguém procura o casamento para que ele dure um único dia, todos se submetem à autoridade de Deus para que ele abençoe essa união, para que constitua família, enfim. Então, me parece que tirar esse valor institucional do casamento, tornando-o de menor valor que a assinatura de um contrato de locação de imóvel, que precisa ser de 30 meses, ou então um mero compra de um aparelho de celular, que eu tenho que me comprometer 1 ano com a operadora, me parece que realmente não deve ser favorável ao casamento, à instituição casamento. Tá certo. Bom, já deu para o amigo telespectador ter uma noção de que há uma divisão em parte aqui, em relação ao que os doutores estão colocando. Eu quero ter a participação do amigo telespectador, você que está aí no norte do Brasil, no sul, enfim. É importante que o amigo telespectador participe, porque é aquilo que eu sempre digo aqui no Vejam Só. O Vejam Só é um ponto de discussão, é um ponto de reflexão, e na medida em que a gente começa a conversa aqui e ela se estende, passa a fazer parte da sua casa também, você nos traz experiências do que você vive, do que você está interpretando a partir da discussão aqui, é sempre muito bem-vinda. Então, TDD 11 3337 5886 ou através do site www.hittv.com.br/Vejam Só. Eu recebo aqui o doutor Gilberto Ribeiro e recebo também o doutor Alcionei Miranda. Bom, doutor, o senhor entende o casamento como um sacramento do ponto de vista bíblico ou como um contrato? Ele é um sacramento. Ele certamente é um sacramento. Eu realizo muitos casamentos, seja apenas a parte religiosa, a cerimônia religiosa, como casamentos religiosos com efeito civil. Realizo várias cerimônias na minha própria igreja, onde sou pastor também. Mas veja, voltando àquela primeira pergunta que o senhor me fez, como tem sido interpretado isso dentro da igreja, no meio evangélico? Os evangélicos sempre, com base na Bíblia, têm entendido que
o casamento é uma instituição que deve perdurar para toda a eternidade. O que Deus uniu não separe o homem. O homem deve ser marido de uma só mulher, amá-la, respeitá-la. A mulher amar o marido, submeter a ele. Mas toda regra nós entendemos que há algumas exceções. O Dr. Gilberto ele colocou muito bem que por vezes as pessoas nos procuram para fazermos uma separação e ao invés de fazermos a separação nós aconselhamos e acabamos unindo o casal. Mês passado estive dando uma palestra para casais em Carapicuíba, já ministramos palestras para casais em outros estados e temos também por vocação pastoral, acaba o ministério pastoral com o ministério jurídico, você acaba se confundindo muitas vezes e é lógico que todas as vezes que as pessoas nos procuram para buscar uma separação ou um divórcio, a nossa orientação primaz é de que o casamento é uma instituição que deve se fazer de tudo para manter essa instituição. Todavia, eu já vi casos em que eu mesmo aconselhei o casal a separar, porque estavam indo para as vias de fato, ao extremo do desrespeito, das ofensas, da falta de consideração e que poderia, inclusive, gerar situações que debandariam para outro lado. E por conta disso, quando o desrespeito, a traição, só mesmo Deus é quem pode fazer um milagre, tá certo? Mas eu entendo que Deus, ele acima de tudo, ele quer que o homem e que a mulher seja feliz, tá ok? Então, nós defendemos a instituição da família como uma união indissolúvel. Todavia, quando esse casamento ele jamais trouxe a um julgo desigual, não há comunhão, vivem em pé de guerra, com traições, e aí a própria Bíblia ela permite que nesse caso se dê a carta de divórcio com base no Antigo Testamento ou hoje se realize a separação e o divórcio. Agora, o doutor está colocando ali, mas me lembra também o seguinte, há muita recomendação, e eu estava fazendo uma leitura nesse sentido, de que, de fato, quem leva algumas passagens bíblicas ao pé da letra pode estar em casa raciocinando da seguinte maneira. Bom, se a Bíblia diz que só em caso de, tem até uma palavra, não sei se é excortação, uma coisa assim, mas quer dizer justamente isso, devassidão, prostituição, o adultério num sentido mais amplo, né? Aí sim seria permitido o divórcio e nessa passagem de Mateus, Jesus faz uma referência explícita a isso. Agora, há quem defenda também o seguinte, que ele permite, não significa que o cristão deva lançar mão dessa possibilidade, né? Veja, eu em nada me oponho ao argumento do doutor Alcionei. Eu também entendo que um casamento já destruído não tem muita alternativa. Mas o que defendo e estou discutindo é que a flexibilização da instituição casamento e com o divórcio tão facilitado, ela compromete o instituto casamento. Eu não estou querendo defender que ela prejudica a flexibilização, ela prejudica a família, mas que ela prejudica, compromete, macula a instituição casamento. Por quê? Porque o casamento, ele normalmente é a opção de quem quer constituir família com fim de permanência. Até porque ninguém vai casar pensando em separar. Exatamente. Seria até um contrassenso, né? Exatamente. Agora, na medida em que ele casa hoje, amanhã ele tem o direito absoluto de se divorciar, veja, não há mais limites para isso. Porque aí a gente fica pensando, aproveitando o raciocínio do senhor, o doutor, eu fico pensando o seguinte, doutor Alcionei, quer dizer, se o sujeito encontra um óbice, ele pode até tentar repensar, porque vai dar trabalho, porque a justiça vai ser lenta, porque ele vai ter que pagar advogado, aquela coisa toda. Isso talvez sirva de estímulo para reflexão. Agora, se a coisa está fácil, eles, bom, é o seguinte, eu também já não estou mais com paciência, vamos resolver isso. Quer resolver? Vamos lá, vamos resolver. Então, pode marcar lá, liga lá para o cartório, vê como é que vai ficar e vamos resolver esse negócio. Então, se você facilita, de forma indireta, não estimula? Veja, o doutor Gilberto colocou a flexibilização, esse termo. Veja, no que essa nova lei de divórcio flexibiliza a separação e o divórcio? Primeiro,
No judiciário, você precisa de advogado. No cartório, você também precisa de advogado. No judiciário, você precisa estar casado 1 ano para fazer a separação judicial. No cartório, você precisa estar casado 1 ano para fazer a separação judicial. Para converter a separação em divórcio, você tem que estar separado há 1 ano para poder fazer no cartório, assim como tem que fazer no judiciário. Os custos processuais são semelhantes aos custos do cartório. O prazo para fazer consensual no judiciário é num dia, no cartório 1 semana. Então, flexibilizado está no judiciário, não no cartório. O cartório, essa nova lei não veio flexibilizar, tornar vil a separação. Não, ela veio desafogar o judiciário, mas não veio agilizar o processo. Está mais ágil? Está mais rápido? Não. Eu, por vezes, quando as pessoas me procuram, quando a pessoa quer agilidade, eu falo, então vamos para o judiciário, não vamos para o cartório. Mas, doutor Alcione, eu me permito fazer a seguinte colocação. Eu não estou nem me reportando a 2007. Eu estou me reportando à PEC, que hoje discute o divórcio muito mais célere. Não é? Ela foi aprovada na Câmara, como disse, né? É a reforma do artigo 226 da Constituição Federal. Não vai se considerar 1 ano de prazo, ou melhor, 2 anos para divórcio direto e 1 ano depois da separação para o divórcio. Mas sim, o pedido de divórcio, no dia seguinte você está livre para casar de novo. Entendeu? Essa é a proposta que está na Casa Legislativa. Então, eu entendo que essa proposta, muito mais do que 2007, que de fato tem essas consequências que o colega colocou, ela descaracteriza a importância da instituição casamento, sem dúvida. Não há como nós negarmos. É óbvio, viu, Velosa, é óbvio que nós temos uma situação muito interessante, que é a situação patrimonial. Sem dúvida nenhuma, o casamento permite uma segurança jurídica muito maior, por incrível que pareça. Permite uma segurança jurídica muito maior ao casal, porque somente no casamento você pode, por exemplo, fazer um pacto antinupcial, que tem valor absoluto e protege os interesses patrimoniais de ambos os nubentes. No caso de união estável, que hoje é um instituto usado demasiadamente, você não tem essa segurança jurídica. Porque por mais que você faça um contrato de convivência, etc., isso poderá ser relativizado no Poder Judiciário, tá certo? Basta ter um filho menor ou alguma condição que justifique o juiz interpretar favoravelmente a uma das partes, você tem um prejuízo real patrimonial. Ao passo que no casamento não se discute, há um pacto antinupcial e não se comunicam os bens, tá certo? Mas o que eu estou efetivamente defendendo, repito, é o seguinte: o Instituto Casamento, ele perde o sentido, porque eu volto àquela questão do celular que falei há pouco. O celular precisa de 1 ano de fidelidade. O casamento não vai precisar de nenhum dia. Eu vou complementar a pergunta, a colocação do doutor Gilberto. Eu me lembro, claro, eu estava nascendo, mas eu me lembro de, durante os estudos, notar que, por ocasião da discussão da lei do divórcio, isso em 1977, a questão do valor espiritual do casamento era sempre colocada em xeque, não é? Principalmente pela Igreja Católica, que era contrária à lei do divórcio e brigou até o último momento para que ela não se efetivasse. O senhor não percebe que essa preocupação do Estado em criar condições, seja para desafogar o judiciário, seja para facilitar a vida de quem pretende se separar ou se divorciar, não relativiza a importância do casamento do ponto de vista espiritual, mesmo compreendendo que, né, nós temos aí um Estado separado da religião? O senhor, como cristão, não percebe isso? Então, veja, eu dou atendimento a pessoas carentes pelo Centro de Referência e Assistência Social do município de Imbu, enquanto procurador. E lá eu atendo semanalmente, um dia por semana, de 12 a 14 pessoas por dia. A grande maioria das pessoas que eu atendo ali, que trazem questões de família, não são casadas no civil. Se você pegar hoje as pessoas que se utilizam do Instituto do Casamento como registro no cartório de registro das pessoas naturais, que vão lá e fazem a habilitação para o casamento, as proclamas e celebram o casamento,
é uma minoria que se utiliza desse instrumento. Porque se nós pensarmos historicamente, você tinha inicialmente o casamento celebrado apenas pela igreja. Apenas pela igreja. Posteriormente, com o surgimento do Estado, o Estado trouxe para si a prerrogativa de realizar o casamento e tirou essa prerrogativa da igreja. Agora, só quem faz casamento é o Estado. Novamente, então, você agora, um Código Civil de 1916, você devolve essa prerrogativa às igrejas que podem fazer o casamento, e o casamento religioso tem efeito civil. O de 2003, né? O de 1916 ele já trouxe isso, o de 2003 ele manteve, né, essa posição. Então, mas veja, o que é o casamento? O casamento é a manifestação pública de vontade de conviver juntos. Independente de ter um registro no cartório de registro das pessoas naturais, como antes isso não havia, você faz uma festa, chama todo mundo, biblicamente, faz uma festa, chama todo mundo, olha, diz para todos, nós estamos agora casados. Estavam casados. O registro, o que é o casamento? É assinar um documento? Não. Casamento é manifestação de vontade, é dizer o sim, eu quero, eu tenho o ânimos, a vontade de estar com a pessoa. Agora, esta vontade de estar com a pessoa não está condicionada a uma assinatura no documento, e relativizar o desfazimento desse documento não vai afetar a instituição da família ou do casamento, porque se você pega hoje a grande maioria da nossa população carente, os que estão casados não têm esse registro. Mas muitas igrejas não raciocinam assim não, viu não, o doutor inclusive a igreja que eu sirvo aqui. Muitas igrejas não raciocinam assim não. Eu vou para um rápido intervalo, eu aguardo a participação do amigo telespectador, DDD 11 3337 5886. É rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. Muito bem, estamos de volta com o Vejam Só pela Rede Internacional de Televisão. Hoje tendo a honra de receber o doutor Gilberto Ribeiro, ele que é advogado do IJCB, ele vai explicar para a gente direitinho aqui o que é o IJCB. Também o doutor Alcionei Miranda, que é advogado e procurador municipal de Embu, discutindo o seguinte: a nova lei do divórcio é uma ameaça ao casamento? Bom, eu falei do IJCB, é Instituto dos Juristas Cristãos do Brasil. Bom, a gente estava discutindo aqui no intervalo, o doutor Gilberto, o seguinte, e aí me lembrou uma história de um amigo, ele estava casado há 30 anos, e chegou um momento da vida dele que ele descobriu que o relacionamento não estava bom e que não era aquilo que ele queria, e ele me confidenciou que conseguiu, de forma muito rápida, resolver o assunto com a esposa, que é aquela história que a gente falou que surge o consensual aí. É isso que você quer? Tá, então tá bom, então vamos lá. Senta os dois, resolve ali, supostamente de forma consensual. E aí ele citou um exemplo de uma operadora de cartão de crédito. Ele tinha um determinado limite, bom, e um dia ele bravo, porque estava cobrando uma anuência dele que ele não concordava, ele ligou e falou o seguinte: olha, eu vou cancelar esse cartão, porque eu acho um absurdo o valor da anuência que vocês estão me cobrando. Aí a moça falou: não, só um minutinho então. Aí ele esperou. Quando a moça voltou, falou: olha, fulano, o seu cartão já foi cancelado. E aí ele usou os dois exemplos para dizer para mim o seguinte: Veloso, você não tem ideia da dor que eu senti em perder o meu casamento, porque a mulher aceitou num primeiro momento rápido que fosse resolver, e fazendo um paralelo com a história do cartão de crédito, que ele falou, não era exatamente o que eu queria fazer. Eu queria um desconto na unidade. Eu queria, na realidade, pressionar para conseguir o que eu queria. E acontece muito, eu tenho vários exemplos de amigos em que isso acontece, eu também tento, na medida do possível, conversar com eles. Olha, é o seguinte, eu vou sair de casa há 30 dias. Gente, não deixa o tempo passar. Passou 31º, se a mulher não dobrou o braço, volta, porque o tempo não vai dar certo, não vai dar certo, não adianta essa chantagem, porque corre o risco de você perder a família, perder um casamento, perder a instituição por conta de algo que não deu tempo à reflexão. E talvez o ponto de vista do senhor seja nesse sentido, de que quanto mais você facilitar e quanto mais rápido for, talvez você destrua famílias e não consiga recuperá-las, né? Eu entendo que o que o colega Alcionei defende
E não é Veloz, é Veloso, viu? É Veloso. É Veloz. Eu falei Veloz? Veloso. Veloso, perdão, Veloso. Mas eu entendo o que o senhor está colocando e respeito, sem dúvida, a sua opinião, mas o fato concreto é o seguinte: os contratos, em todos os sentidos, eles existem para que as pessoas tenham um mínimo de consideração ou respeito pelos compromissos que assumem. Não tenho dúvida de que assinar um documento no cartório, ele justifica a longevidade ou não do casamento. Mas quando eu me comprometo com um contrato, não estou dizendo que o casamento é meramente um contrato, mas quando eu me comprometo assinando inclusive um documento, e eu não sou político nem nada, então eu quero dizer a quem quer que seja, a outra parte, etc., que eu vou respeitar as regras, que eu vou me esmerar para cumprir aquilo que eu estou propondo. O casamento, ele tem esse condão também, sem dúvida. Quando eu vou me submeter a todo esse regramento, os proclamas, etc. Aliás, eu vou até fazer um parênteses para dizer, quer dizer, o divórcio vai ser muito mais célere do que o próprio casamento, porque o casamento tem toda, não é? Mas ele já é mais célere. Pois é. Então, mas agora será muito mais, porque se você tem todo aquele ritual, não é? E agora você, para desfazer tudo aquilo, é uma questão de... Eu vi um depoimento até interessante de um rapaz no cartório dizendo isso. Ele falou, a gente vê aqui aquele espírito de raiva, de contenda, o pessoal se confraterniza, parece até que estão se casando, porque é tão rápido, é tão tudo muito célere, né? Vamos lá. Pois é. Deixa eu acompanhar, se eu me permite, doutor Gilberto e doutor Alcionei. Nós temos um pessoal que foi ouvido na rua, é isso, Ana? Vamos acompanhar o que o pessoal pensa nas ruas. A família pode estar em perigo com a nova lei do divórcio? Não, de maneira nenhuma não está em perigo, porque, veja bem, a família, na minha opinião, ela é uma instituição que Deus a construiu. Primeiro, eu acho que a pessoa não deve se divorciar. Agora, a lei não vem mudar nada, porque quem está divorciando, praticamente ele já está separado, né? Se ele está separado, acabou o amor pela família, pela esposa, pelos filhos. Então, eu creio que não muda em nada, não. Não vai ser 1 ano ou 2 anos de separação que vai fazer... Não fará diferença nenhuma. A sociedade, ela está evoluindo cada vez mais, né? Então, tem que acompanhar, a lei tem que acompanhar, a lei não pode ficar parada, né? E eu me lembro quando o divórcio chegou no Brasil, você tinha que esperar aí muito mais tempo, né? E agora está cada vez mais evoluindo. Eu acho. Mas isso não prejudica, não põe em perigo as famílias? A base da família, a base da sociedade é a família, não tem dúvida. Só que era muito pior antigamente, que as pessoas viviam amaziadas, não tinham condição de acertar a situação conjugal, né? E eu acho que isso está vindo para melhorar. É muito melhor a pessoa se separar do que viver num ambiente de brigas, dando mau testemunho para os filhos, né? Tá certo. A gente tem uma opinião aqui, via e-mail do Roberto de Carvalho, de Vassouras, no Rio de Janeiro, e ele tem um ponto de vista parecido com o que a moça acabou de dizer e um pouco daquilo que o senhor disse no primeiro bloco, o doutor Alcionei. Ela diz aqui o seguinte: esse tema é de suma importância para aqueles que espiritualizam todos os atos e procedimentos. Muitos vivem, por consequência, sem nenhum sentimento, ou mesmo vivem acomodados numa situação meramente social. No meu ponto de vista, são divorciados no físico e no sentimento. Isso porque o casamento, de proceder principalmente baseado no respeito mútuo, não havendo todo o resto, é aparência. Sendo assim, a nova lei apenas favorecerá o que já está decretado pelo próprio sentimento, não sendo incentivador de tal ato. Essa é a opinião do Roberto de Carvalho, de Vassouras, no Rio de Janeiro. Eu tenho uma outra opinião, da Elaine, doutor Gilberto. Elaine, de Vitória da Conquista, um abraço para o pessoal da Bahia aí, de Vitória da Conquista. Ela diz assim: eu convivo com um viúvo e pretendemos nos casar. Só que ele tem 4 filhos que atingiram a maioridade e agora temos um bebê. E ela pergunta, para nos casarmos, qual o processo que temos que fazer
Depois do antigo casamento tem uma casa e ela pergunta se precisa fazer inventário ou se ela pode casar sem problema nenhum. Quer dizer, ela convive com um viúvo e ela pretende se casar com ele, tem 4 filhos que atingiram a maioridade e agora eles tiveram um bebê, né? E ela pergunta se tem que fazer inventário. Eu acho que ela confundiu um pouco aqui os assuntos. Nesse caso, ele teria que fazer inventário da esposa, da ex-esposa do viúvo. Ah, entendi. Né? Parece que o viúvo que vai casar com ela, parece que tem um imóvel, só que não foi feito o inventário anterior do falecimento da mulher dele. E ela pergunta se eles podem se casar, já que eles convivem juntos e tem uma filha, já tem uma filha, inclusive, um filho, né? Há uma limitação para o casamento, há um impedimento para o casamento em função da idade. Né? E agora, creio que 60 anos, salvo o melhor juízo. E também quando o viúvo não tem bens que não foram inventariados. Né? E há herdeiros, que é o caso. Então, o ideal seria que, primeiramente, resolvesse a questão patrimonial dos filhos, o primeiro casamento, para que eles, então, se decidissem pelo casamento. Sugestão, agora, inclusive, para ela, no caso dela, seria interessantíssimo. Se os filhos do viúvo são todos maiores, é melhor fazer, então, o arrolamento direto no cartório. Olha só, que bacana. Aí sim, é muito mais ágil, porque se demorar uma semana o arrolamento no cartório, se os filhos do viúvo são maiores, vai ser muito mais célere do que um arrolamento judicial que, vai demorar aí pelo menos um ano. Então é muito mais fácil fazer o arrolamento no cartório. Está vendo, Elaine? É interessante, eu vou permitir que o senhor coloque a posição do senhor, o doutor Gilberto, que ela procure lá um colega, um advogado, não sei qual é a real condição dela, mas a própria, dependendo do lugar, a defensoria pública, as faculdades geralmente têm centros acadêmicos que atendem a população, algumas comissões, né, da OAB também realizam trabalhos assim, mas o ponto de vista que o senhor ia colocar? Não, é basicamente isso. Contudo, há uma participação agora também do filho, do novo filho, na parte, né, na participação desse pai, não é? Porque esse pai tem 50% da legítima, não é isso? Então, esse novo filho também participa desse patrimônio. Enfim, o ideal é que realmente ela procure... As particularidades do caso. Exato, ela procure um advogado, um colega na cidade dela, que pode ser a Defensoria Pública ou as faculdades que tenham assistência judiciária, enfim, ou a própria OAB, né? O importante é procurar, entendeu, Elaine? Porque aquela história também... Às vezes o cidadão, ele tem o problema e ele vai deixando passar, o tempo vai passando, você poderia resolver de forma tão rápida e tão simples. Eu costumo dizer que de médico e advogado todo mundo tem um pouco, né? Todo mundo, aí ela conversa com o vizinho, ele tem direito, ela tem direito, toma isso, faz aquilo. E aí quando chega para procurar advogado, às vezes tem uma série de direitos que na verdade não existem no nosso ordenamento. Médico, advogado e treinador de futebol. Para não dizer louco, né? Que todo mundo tem um pouco. Eu quero deixar aqui um abraço. Na verdade é assim. Um abraço especial para o Kleber Rosa Rodrigues, de Barra do Piraí, Rio de Janeiro. O Marcos Lopes, de São Paulo, a Adriana Queiroz, de Montes Claros, Minas Gerais, ao pessoal de Minas aí, um abraço, eu que sou mineiro, o José Menezes, de Governador Valadares, quer dizer, enfim, a todos vocês que participaram e que têm participado sempre, o nosso agradecimento pela audiência e pelas manifestações elogiosas. Agora, quer dizer, além da própria lei do divórcio, que é de 77, essa nova lei que agora em 2007 criou essas facilidades, ainda tem uma outra em discussão que vai agilizar ainda mais o procedimento? Exatamente. Essa proposta de emenda constitucional, que já foi aprovada na Câmara, ela propõe que o interessado, no dia seguinte ao pedido do divórcio, ele já está divorciado. Da separação ele já está... Hoje você tem que ter um lapso temporal de um ano da separação judicial para convertê-la em divórcio, né? E nesse caso já faria o divórcio... Mas como é que o cidadão faz a prova, doutores? Eu vou pedir ao doutor Alcionei que me responda. Como é que ele faz a prova de que ele está separado durante o tempo que
Que a lei... Testemunha. Normalmente prova testemunhal. Ou através de uma cautelar de separação de corpos, né? Então, aí tem algumas formas de fazer isso, né? Então, mas normalmente no judiciário através da testemunha. Isso para o divórcio direto, né? Que é aquele lapso temporal de 2 anos para você fazer o divórcio direto. Para a conversão de separação em divórcio, é a decisão da separação, conta-se 1 ano, né, da sentença transitada em julgado para a conversão em divórcio. Tá, eu vou fazer uma pergunta do Levi Moroz, de Campo Verde, no Mato Grosso. O Levi que está sempre, doutor Levi também, que é colega, está sempre nos prestigiando e com a audiência dele. Ele pergunta que, ele faz uma colocação e eu queria aproveitar a colocação dele para fazer uma pergunta ao doutor Gilberto. Ele diz aqui se as igrejas e a sociedade não deveriam se unir em campanhas para motivar ainda mais na preservação de casamentos estáveis e duradouros para a geração de melhores lares no amanhã. E aí eu vou complementar o ponto de vista dele no seguinte sentido, o doutor Gilberto. A gente sabe que principalmente para os jovens, o jovem é muito imediatista. O jovem, ele procura soluções mais rápidas. Eu não digo que uma legislação como essa vai incentivar indiretamente os casais que já se consolidaram, né? Que já passaram por diferentes dificuldades e aprenderam, bem ou mal, a conviver um com o outro. Mas no caso dos jovens, a gente tem casamentos quase que diariamente de jovens que não pensam muito sobre as consequências do casamento, que não refletem na primeira dificuldade, um corre para a casa da mãe, outro corre para a casa do pai. As igrejas e a sociedade, de uma certa forma, não deveriam pensar também em campanhas que objetivem justamente o contrário? Não tenho dúvida. Eu penso que a igreja, aliás, nós fizemos em 2007 um manifesto e dirigimos isso às lideranças evangélicas, não somente com relação ao casamento, mas com relação a uma série de temas. Nós entendemos que a igreja é uma instituição que tem credibilidade. As pessoas que procuram uma igreja não procuram porque são obrigadas a ir à igreja, mas porque têm afinidade com o que se ouve, com o que se prega, com o que se vive. E me parece que a igreja, nós estamos num país que 30%, pelo menos, da população se diz cristã evangélica, e o número é muito maior do que esse, mas as igrejas mais conservadoras, mais tradicionais, 30% se autodenomina cristãos e membros dessas igrejas. Veja, o nosso impacto é muito pequeno na sociedade. Então eu não tenho dúvida de que a igreja pode e deve influenciar muito mais. Nós somos cidadãos com dupla nacionalidade. Nós temos a nacionalidade daqui e de lá. E, portanto, nós deveríamos estar extremamente bem preparados. Não me é surpresa que as igrejas, eu sou membro de igreja desde quando nasci, porque nasci no lar cristão, não é surpresa que as igrejas propõem estudos sistemáticos, escola dominical, etc., e muitas vezes as pessoas, ao serem questionadas sobre temas os mais elementares, não têm resposta. Então, penso eu que a igreja, hoje, ela participa muito pouco, além do casamento, de um cursinho muito rápido que algumas dão, é inócuo, é quase que incipiente o que a igreja faz para preparar esses casais para o casamento. Tá certo. Não sei o que o doutor... Eu não concordo completamente. Porque o senhor é pastor, não, porque assim, eu sou pastor, tá? E da Assembleia de Deus Ministério de Madureira. E aí eu conheço, já dei palestras para casais na Igreja Batista, em diversas denominações, em várias igrejas, vários locais, vários estados. E o que eu tenho visto é uma preocupação muito grande dos pastores. Nós temos várias autoridades no tema, vários livros evangélicos escritos sobre o tema, que defendem a instituição da família, divulgam isso. Igrejas que têm campanha da família, correntes da família. Quer dizer, a igreja ela está trabalhando, até porque uma igreja bem organizada, uma igreja estruturada, depende de famílias estruturadas. Claro. Famílias estruturadas proporcionarão igrejas organizadas, estruturadas, que proporcionarão uma sociedade organizada. Tudo parte, a família é a célula máter de uma sociedade. Por conta disso, eu vejo uma preocupação dos pastores nesse sentido, em dar orientação, em dar palestra, em dar aconselhamento. O que falta muitas vezes são pessoas
habilitadas, capacitadas, que têm um conhecimento de causa, que têm uma palavra madura, desapegada daquele dogmatismo que coloca um julgo no casamento. São pessoas que possam dar exemplo, né? Eu queria só divulgar aqui o resultado da enquete. Está dando aqui o seguinte: a enquete que foi colocada no ar. Você acha que com a nova lei do divórcio o número de separações irá aumentar? Não, porque não é isso que segura um casamento, 56%. Sim, porque as pessoas não vão pensar duas vezes antes de se separar, 44%. Bom, eu agradeço demais. Infelizmente, quando a gente começa a ganhar argumentos para poder defender os pontos de vista, geralmente a Ana começa, a gente precisa devolver a programação, Agradeço demais, viu, doutor Gilberto, a gentileza de ter nos atendido, de ter emprestado um pouco do conhecimento do senhor para a discussão de hoje. Agradeço também o doutor Alcionei, não só também do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista espiritual, das experiências que o senhor tem como cristão. Prazer é todo nosso. Não é? Agradeço ao amigo telespectador pela audiência, pelas participações, e queria deixar para reflexão uma passagem bíblica que durante os estudos eu encontrei, achei muito interessante, que é Efésios, capítulo 5, 28, 29, se eu estiver enganado aí, vocês me perdoem, que diz assim: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta. A gente fica por aqui, forte abraço, até o próximo programa.